tradução e edificação. Como os irmãos já sabem, o Ministério o Som do Céu, a rádio, né? Rádio Web, ela é um ministério principalmente focado em trazer as mensagens a vocês, as ministrações, os serviços, as transmissões, os canais no YouTube, todas as coisas. Pelo menos neste momento, neste tempo, nós utilizamos a internet para fazer tudo isso. E eu conto muito com a oração dos irmãos. A gente precisa muito de oração porque nós temos tido bastante problemas com a internet e temos buscado, inclusive, soluções em como resolver este problema. E buscado e muitas soluções até hoje, por incrível que pareça, por conta da região que nós nos encontramos, nós temos praticamente um fornecedor e nós temos tido muitos problemas até aqui, prejuízos dos nossos serviços. Nós tivemos ontem reunião de oração, nós não conseguimos transmitir a reunião de oração, isso prejudica demais aos irmãos que estão nas casas, acompanhando o serviço conosco, e boa parte do ministério nos acompanha via internet, online, ao vivo ou gravado. Boa parte do ministério. Irmãos, eu não sei com quem que eu estava falando, não me recordo a pessoa. Eu falei, na maioria das vezes, meu irmão, minha irmã, não lembro com quem eu estava falando, né? Nós estamos aqui, às vezes, numa manhã de 10 pessoas, né? Por tantas vezes a gente pensou, será que nós teremos 10 pessoas para ter o nosso serviço de oração, para poder transmitir para todos que estão nas casas, recebendo esta bênção, este serviço? Será que nós vamos ter 10? E muitas vezes a conta fechou em 10. E já aconteceu de nós não termos 10 pessoas. Só que a transmissão é para centenas. Porque vamos supor que o link seja compartilhado por 100 pessoas. Imagina que cada link compartilhado pode ter de 1 a 4, a 5, 10 pessoas, 30 pessoas assistindo ao mesmo serviço. Então a maior parte das pessoas que nós servimos não estão conosco dentro do mesmo edifício. Elas estão em casas, em quilote, em salões, não é? Acompanhando à distância, ao vivo. E o veículo que hoje nós usamos para transmitir o serviço daqui de dentro é a internet. Então eu preciso muito de oração, não é? Sobre isso. Hoje eu tive conversando um pouco com a Céu, eu tive um pouco de noção da seriedade disso tudo, do quanto nós precisamos de uma conexão estável. E foi o que a gente conversou hoje. Se o Eterno está nos instruindo, se Ele está falando conosco, olha, vocês precisam ajustar o serviço que vai para fora, olha, vocês precisam fazer assim, este tipo de interação, é sinal que Ele quer que nós continuemos a fazer isso, que continuemos a ter uma conexão estável com as pessoas que estão fora. Então, os caras têm procurado exaustivamente, com muito empenho, soluções. Nós temos orado e eu estendo este pedido aos irmãos, vocês que oram, vocês inclusive que compartilham desse ministério. Eu quero pedir esta oração específica, que tenhamos soluções em relação aos nossos provedores de internet, ao nosso provedor no caso, para que a nossa conexão com as pessoas, principalmente que estão conosco ao vivo, que é quando? Que é nas reuniões de oração, que são dos serviços que nós fazemos no Shabat, no Halel, que é durante a rádio, e a rádio é todos os dias, das 10 ao meio-dia, nós estamos ao vivo. Depois nós entramos ao vivo novamente com os irmãos das 13 às 14 horas, e nós temos programas aí sendo anunciados. Nós temos o programa Amrovshi, e depois nós temos o programa Parashá, não é? O Eterno está preparando coisas novas, e se Ele está preparando, é sinal que Ele quer que a gente continue. Porque a gente poderia pensar, esse sistema está tudo pervertido mesmo, quer saber de uma coisa? Se não tiver que passar, a gente não vai passar, e o Senhor vai prover a todas as pessoas de um serviço, vai prover a todos de louvores, vai prover a todos de ensino. Mas Ele não quer que isso aconteça ainda, do contrário, Ele não estaria nos instruindo, vai ter programas novos, encha aí a programação, tragam tais mensagens na rádio, olha, e a rádio é web, ajustem tais coisas no serviço, olha, o serviço que se repete, você faz isso mecanicamente, ajuste isso. Se o Eterno está falando, dando instrução a respeito daquilo que nós transmitimos online, é sinal que Ele quer que continue. Então nós temos de batalhar. Hoje em casa, eu estava até conversando com o meu esposo sobre isso. Eu falei, a nossa batalha é a mesma como se pelo nosso trabalho, porque nós estamos aqui trabalhando, servindo aos irmãos. Então eu conto muito coração de todos. Nós precisamos de solução nessa área. Não é, Caio, mas tem isso, isso, aquilo. Acredita, a gente tentou de tudo que vocês imaginarem. Acredite no que eu estou falando, nós tentamos, não é? Então nós temos
algumas pistas do que fazer, mas ainda não temos uma solução clara, mas é um problema, é um grave problema, uma grave situação, é muito sério o que está acontecendo, e eu preciso de oração dos irmãos. E eu só compartilho isso, porque quando vocês oram por mim, eu vejo solução acontecer. É incrível. É incrível. Quando vocês oram por mim, as soluções pipocam na minha frente. O Eterno atende a oração de vocês. Então, ele tem ajustes a serem feitos. Ele está fazendo ajustes no nosso meio, nós temos tido direção. E uma das direções, mais uma das direções. Não sei se está certa a forma que eu falei o português aqui. Mas nós precisamos de solução nesta área. E eu estou compartilhando com os irmãos, orem por nós, porque o Eterno fale de uma maneira clara conosco, nos aproxime das pessoas certas. Eu estava até recebendo um testemunho ontem de uma pessoa muito querida, uma pessoa que ajuda muito ao ministério, e ela compartilhou: eu dou graças ao Eterno porque a gente passou por situações de extrema dificuldade, mas ele nos aproximou das pessoas certas, Caio. Ele colocou as pessoas certas, eu tenho certeza que foi ele, porque elas vieram com as soluções exatas de que nós tínhamos necessidade. Então, eu creio que com vocês orando junto conosco, não é? As minhas orações, claro que também são atendidas, mas quando nós nos unimos em oração, quando nós somos um povo clamando, olha, nós vemos a diferença, né? Ainda nesta paraxá, nós vemos sobre Abraão dizendo ao Eterno: olha, se tivessem pelo menos 10 pessoas que te servem ali, você destruiria a cidade com 10 justos. E o Eterno disse: se tivessem por amor aos 10 justos, eu pouparia toda a cidade. Então, quanto mais pessoas clamando, mais diferença nós fazemos, mais luz para espantar as trevas, não é? Quanto nós somos pequenas luzes nesta terra, não é? Emanando a luz do Eterno por meio de Mashiach, Yeshua, Aruach dentro de nós. Quanto mais luzes para iluminar o caminho, o nosso redor, as nossas famílias, as nossas casas, mais as trevas vão se dissipar, Me ajudem neste pedido de oração. A gente estava aqui, né? Ouvindo a música e a internet caiu. Vocês viram, né? Vocês estão entendendo por que eu pedi oração? E aí o que aconteceu? A internet caiu no meio da canção e eu comecei a falar com os irmãos aqui, explicando: olha, a internet acabou, etc, etc. Só que aí eu comecei a pedir oração, comecei a falar: olha, ora por nós, olha pra internet voltar, né? Até falei com a Neide aqui. Nós temos a irmã Elisete Pacheco também aqui. Ela colocou uma mensagem tão bonita. Ela falou: Shalom, pela primeira vez neste programa. Eu posso orar também? E ela colocou: eu não entendo os hinos, mas gosto muito de ouvir, me traz paz. Eu acompanho o Som do Céu há muitos anos, talvez desde 2014. E eu falei pra vocês, né? Que talvez muitas pessoas que acompanham, me escutam, não me escrevem. Baruch Hashem, o Senhor é bom. Porque mesmo assim as pessoas são ministradas. Não é porque eu falo com uma dúzia delas que não tem outras tantas sendo ministradas. Isso me edifica muito. E aí eu coloquei: claro que você pode orar. A sua oração é muito eficaz, não é? Eu respondi para ela, era 12h22, né? 11h22, o horário do celular tá errado. Às 11h22 eu respondi a ela dizendo: sua oração é muito importante. 11h24 eu mandei mensagem para ela dizendo: a internet voltou, nossa oração é eficaz. Meus irmãos. Então a sua oração, a Marisa também colocou, né? Ela falou: olha, estou orando aqui pedindo um basta, não é? Ela até compartilhou aqui um texto conosco, que está em Tehillim, Salmos 27, versículo, não aparece aqui, deve ser o versículo 13. Se eu não tivesse crido, não veria a bondade de Hashem na terra dos viventes. Aleluia! Meus irmãos, eu creio. Ei, eu creio que o Senhor é poderoso para mudar a nossa sorte. Eu já vi Ele fazer isso comigo tantas vezes. Compartilhei ainda, conversando com a minha esposa sobre essas dificuldades que a gente passa, né? Eu falei: olha, quantas vezes, né? Eu não vou falar nem de desemprego, teve situações onde no meu próprio emprego eu tive desafios na construção ali, de próteses, em soluções práticas, porque imagina, cada organismo é cada boca é uma boca.
não é? As pessoas não identificam um morto pela sua arcada dentária, então cada dente é muito único, é uma impressão digital, né? O seu molar é diferente de todos os outros, sabia disso? Sabia disso? E às vezes eu precisava de soluções, porque por isso que eu gostava muito de trabalhar com isso, porque a minha mente ela tinha que se manter, ela era sempre desafiada. Trabalhos repetitivos me enfadam, eu começo a entrar no automático. E por isso o meu desafio de quando eu vou servir o Eterno na sinagoga, de não me enfadar, de não entrar no automático, é sempre desafiador. Eu tenho que ler a tradução, eu tenho que me focar. Eu tenho que focar naquilo que eu estou fazendo. E na prótese eu era sempre desafiado com coisas novas, com uma boca diferente, com um desafio diferente. Eu sempre precisava buscar soluções protéticas ali para que eu pudesse restaurar o sorriso de alguém. Eu saía de casa orando, irmãos. Eu saía falando: Senhor, me dê uma solução para eu poder devolver não só a mastigação dessa pessoa, que é importantíssima para a qualidade de vida dela, mas o sorriso dela, o falar dela, porque muito do seu falar depende dos seus dentes. Você sabia disso? Você sabia disso? Não é? Uma pessoa que ela tem falta de dentes na boca, ela tem dificuldade com algumas letras, principalmente o R, quando ele faz, por exemplo, o som de Rá. Então, quando você vai falar letra, sem o dente fica letra, fica meio francês, porque aí a gente tem que colocar o R no nosso palato ou lá no fundo da boca. Muito do tra vem dos seus dentes, principalmente dos seus incisivos. O som de T, o som de D, o som de V. Faz som de V sem usar os dentes da frente. Como é que fica? Fica... Não é? Então eu orava falando: Senhor, eu quero restaurar não só a função mastigatória, que é importantíssima, mas a fala da pessoa e também o sorriso. Irmãos, vocês não têm noção, ou devem ter, quem já teve algum problema com os dentes, principalmente nos dentes, que a gente fala os dentes da frente, né? Que são os incisivos ou os dentes anteriores. Os dentes anteriores, aqueles que aparecem mais no sorriso, são importantíssimos para a autoestima de alguém. A autoestima da pessoa tem muito a ver com a forma que ela sorri, já para eu pensar sobre isso. Não é? Caio, mas eu conheço uma pessoa que não tem sorriso. Essas pessoas são exceções, a maioria delas se importam em como elas ficam quando sorri. Então eu orava por isso também, Senhor, que eu consiga restaurar a autoestima de alguém. A forma que ela se comunica, que ela fala, ela se sentir confortável, que eu seja um instrumento de cura na vida de cada pessoa. E eu era extremamente desafiado ali. Tinha soluções que eram muito difíceis, porque depende de todo um trabalho, de uma anatomia. E eu falava: Senhor, o que eu posso fazer para resolver isso? Qual é a melhor solução? Não é? Eu falava: Pai, eu estou aqui fazendo algo que não fui eu, que não fomos nós que criamos, é algo teu. Eu estou tentando imitar, reproduzir algo que o Senhor fez, que é a nossa arcada dentária. Ainda claro que a nossa espécie esteja tão corrompida, claro que os nossos dentes não são o que eles já foram. Imagina, irmãos, imagina. Né? Hoje nossos dentes caem com a idade, nossos dentes eles careiam por causa da alimentação que a gente tem. Então essas coisas não existiam antes, mas eu quero tentar reproduzir pelo menos uma sombra do que já foi a nossa arcada dentária, né? E cada dia era muito difícil. Então havia dias onde eu não tinha uma solução de mim mesmo, eu não conseguia uma solução. Falei: Senhor, eu tô com esse protocolo aqui, por exemplo, que é aquela... Vocês vão conhecer como dentadura fixa, aquela prótese que ela não é removível. É uma prótese fixa implantada na boca do paciente e às vezes era muito desafiador para mim. Eu falava: Senhor, como é que eu vou fazer? Olha, a posição desses implantes tá me trazendo dificuldade. Como que eu vou fazer? Como é que vai ser para ser parafusado isso? Olha, e eu orava. Irmãos, eu não tinha solução de mim mesmo. Sabe o que eu fazia? Eu orava. Eu levantava da mesa. Às vezes eu saía do laboratório e saía para orar. Levantava para orar. E era incrível. Vou melhorar aqui a conjugação do verbo foi, né? Eu não sei nem como é que coloco o infinitivo do verbo ser. Não era incrível, é incrível, porque eu ainda faço isso. Eu levantava da mesa e eu orava: Senhor, eu não estou conseguindo terminar essa prótese, eu não estou conseguindo uma solução satisfatória para este trabalho, para este cliente, para este paciente. Eu não sei o que fazer. E eu orava. Irmãos, eu estou compartilhando
Eu me empolgo de compartilhar essas coisas, porque é verdade. As coisas aconteciam. Eu conseguia. E quando eu não orava em situações desafiadoras, não ficava satisfatório. A gente tem muito retrabalho na nossa vida porque nós não oramos. A gente dá muito nó nas nossas vidas porque nós não oramos. A gente entra em muita via errada nas nossas vidas porque nós não oramos. A gente perde tempo, erra o caminho. Já errou o caminho? Você já se perdeu? Se você já se perdeu, lembra da sua pior. Do seu pior dia que você se perdeu, que você foi longe. Eu já tive um dos piores dias, porque eu não tinha nem dinheiro pro pedágio. E eu me perdi, eu tive que passar por um pedágio e pegar a notinha pra pagar depois. Eu já me perdi. Foi um dia muito ruim. Discuti com a minha esposa, foi um dia muito ruim. Sabe por que a gente se perde na vida? Porque a gente não ora. A gente não para e ora. A gente não para e ora, a gente não consegue se aquietar. A gente fica lá, pisoteando o problema, dançando em cima dele, sentando em cima dele, mas a gente não se levanta. Olha, eu não tenho solução, eu vou orar. A gente prefere reclamar do problema, lamentar sobre o problema, discutir sobre o problema, destrinchar o problema. Mas a gente não ora. A gente não para e ora. A gente para tudo para chorar sobre o problema. A gente para a nossa vida em cima daquele problema, mas a gente não para tudo. A gente não para a nossa vida para orar. Para falar, Senhor, eu estou com essa situação aqui. A gente para reclamar até diante do Senhor. Por que está acontecendo isso comigo? Mas a gente não para orar. A gente não para orar. Para fazer uma oração, aquietados. Senhor, eis-me aqui, eu não sei o que fazer. O Senhor sabe. Eu não sei porque que eu cheguei até aqui. Eu não sei o que está acontecendo para estar até aqui. É uma colheita, Pai. É um nó que eu dei na minha vida alguns dias atrás e eu estou colhendo os frutos deste nó. E o que eu fiz? É uma semente má que eu plantei e ela deu frutos agora. Quanto tempo ainda, Pai, eu tenho que ficar aqui? Quanto tempo eu plantei essa semente? Me perdoa. Essas colheitas vindo sobre minha vida, muda a minha história. Muda a minha história. E ainda nessas colheitas eu creio que o Senhor é poderoso para me ajudar a enfrentar todas as guerras. Que eu com as próprias mãos busquei. Me perdoa. Eu quero sair, eu quero paz. Eu quero shalom. Eu quero saúde. Eu quero soluções. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Me ajuda a perseverar. Porque tem tempos de colheita nas nossas vidas, atrasos que a gente leva. Porque quando o Senhor, por exemplo, a gente se acha, encontrei o caminho, você já perdeu aquele tempo. O caminho ficou mais longo porque você errou o caminho lá atrás. O trajeto ficou mais longo porque você errou o caminho lá atrás. Ainda assim o Senhor pode te dar paz e shalom, forças para seguir por um trajeto mais longo porque você errou lá atrás. E depois que você passar este tempo longo, o Eterno é tão poderoso que Ele pode te dar um caminho diferente, que o tempo que você perdeu, vai ser ganho lá na frente, não vai se comparar com o que o Eterno vai te dar lá na frente. O que Shaul HaShaliach fez, o que ele viveu depois de tanto tempo perdido, fazendo aquilo que ele achava ser o certo, que era perseguir pessoas crentes, perseguir cristãos ou messiânicos, judeus, inclusive judeus messiânicos, pessoas da sua própria parentela, não é, irmãos. O que o Eterno fez através da vida deste homem, que descreve como alguém que nascido fora de tempo. O que o Eterno fez através deste homem, o que Ele pode fazer através da sua vida.
Ele pode fazer através da sua vida, Ele pode. Ele é poderoso para fazer você ganhar tempo, o tempo que você perdeu nas suas escolhas quando você não orou, o tempo que você perdeu, nas suas escolhas quando você agiu sem buscar o Senhor, sem se consagrar. Como Shaul HaShaliach que escreveu, o apóstolo Paulo escreveu. Prestem atenção, vou ler. Mas o que para mim era ganho, quero ler aqui, vou ler na Almeida mesmo. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por causa do Mashiach. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência de conhecer Yeshua, o meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como escória para que eu possa ganhar o Mashiach. Esse homem ele não estava reclamando daquilo que ele tinha perdido, do tempo que ele tinha perdido. Esse homem falou assim: a partir de agora, tudo que eu fiz antes, eu perdi para achar o Mashiach. Eu corro. Versículo 9, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, como que ele pudesse se gabar, não é? Mas que vem pela imuná, na confiança no Mashiach, a saber, a justiça que vem do Eterno pela fé ou pela imuná, para conhecê-lo, para saber quem ele é e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dentre os mortos. O foco deste homem era este agora, não que já tenha alcançado. Versículo 12, não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que também fui preso. Porque estava preso, por causa do Mashiach Yeshua. Versículo 13, irmãos, quanto a mim, não julgo que já alcancei o alvo, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação do Eterno no Mashiach Yeshua. Então ele falou, olha, já que eu perdi tanto, já que eu nasci fora do tempo, eu quero ler esse texto com os irmãos. Eu acho muito interessante como ele se descreve, como Shaul HaShaliach se descreve. Isso está em 1 Coríntios, lá no capítulo 15, versículo 8. Ele está descrevendo das pessoas que viram Yeshua, né? As pessoas que foram testemunhas oculares. E ele sai descrevendo, começa por Kefa, depois pelos 12, depois diz que Yeshua foi visto por mais de 500 irmãos, dos quais a maioria no tempo dele ainda viviam, depois por Yaakov, depois por todos os Talmidim, né, pelos apóstolos. E no versículo 8 ele diz o seguinte, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo. Você tem noção disso? Tem noção do que ele falou aqui? Vou ler na NVI. Depois destes apareceu também a mim como um que nasceu fora do tempo, pois sou o menor dos discípulos, e nem que sequer mereço ser chamado apóstolo, porque eu persegui a comunidade do Senhor, a igreja, eu persegui a comunidade, a comunidade messiânica do Eterno. Mas pela graça do Senhor eu sou o que sou, a sua graça para comigo não foi em vão. Antes eu trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça do Senhor comigo. Vamos ler de novo? Quero ler com os irmãos de novo. Vou ler do versículo 1. Irmãos, quero lembrar-lhes das boas novas que lhes preguei, o qual vocês receberam e o qual estão firmes. Por meio destas boas novas vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que o Mashiach morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, aquilo que havia sido profetizado. Apareceu a Kefa e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais 500 irmãos. Há mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Yaakov, e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu a mim também, como a um que nasceu fora de seu tempo. Pois eu sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque eu persegui aquele lá do Senhor.
Mas pela graça do Senhor eu sou o que sou. A sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles. Não eu, mas a graça do Senhor comigo. Esse homem reconheceu tudo que ele fez, os nós que ele deu na vida dele. Ele reconheceu tudo que havia acontecido com ele até ali, mas ele não usou o passado dele como pedra no sapato. Ele não usou o passado dele como desculpa para não fazer aquilo que o Senhor tinha para ele fazer. Esse homem se separou e falou assim: eu nem sequer mereço ser chamado um shalia, um apóstolo, porque eu perseguia eles. Eu sei o que eu fiz, mas a profunda misericórdia, o favor que eu não mereço do Senhor, por causa dele eu sou o que sou. E o que ele demonstrou para mim não foi em vão. Este homem falou: o que o Senhor fez por mim, eu não vou deixar que seja em vão. Eu não vou diminuir a misericórdia dele, eu não vou diminuir o que o Senhor fez na minha vida. Eu não vou tornar vã a obra dele, não agindo conforme aquilo que eu recebi. E como nós lemos em Filipenses, ele dizia: eu não acredito que eu já tenha alcançado esta excelência, mas eu corro para fazer isto. Eu corro para que de alguma forma eu seja achado no Mashiach, eu seja achado no corpo. Eu volto para o salmo que a Marisa compartilhou conosco. Se eu não tivesse crido, não veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Põe a sua esperança no Senhor, seja forte. Que o seu coração tenha coragem. Põe a sua esperança nele. Então até compartilhei aqui com a irmã. Eu falei: a sua oração é bem-vinda. E em 2 minutos depois, nós tivemos a nossa conexão restabelecida. E vocês podem receber esta ministração que o Senhor nos deu agora. Então, até ainda a Marisa compartilhando, né, que possamos aprender a não ficar falando o tempo todo dos problemas, mas aprender a falar os nossos problemas àquele que é a solução, não como reclamação, mas como uma intercessão, como uma oração. O que o Senhor pode fazer na sua vida, assim como Ele me dava soluções sobre o trabalho, é o que eu tenho orado, é o que Ele pode fazer conosco. Ele pode nos dar soluções em relação a esta conexão, para que essas transmissões cheguem à casa de tantas pessoas que estão ouvindo e a gente nem sabe. Até como a irmã compartilhou, é a primeira vez que eu te escrevo, mas eu escuto o programa O Som do Céu desde 2014, mais ou menos. Então fazem quase 10 anos. Quantas pessoas estão ouvindo aos programas, estão lá quietinhas nas suas casas, às vezes não dá nem tempo de escrever. Às vezes a pessoa só quer ouvir, não quer escrever nem nada, só quer ouvir, quer ser ministrado. Sabe que quando o ministério Beit Sar Shalom, eu vi o nascimento dela, eu acompanhei, fiz parte do nascimento dessa sinagoga, no sentido do ministério, dos primeiros serviços. Eu fiz parte do primeiro serviço da sinagoga Beit Sar Shalom, mas o ministério Som do Céu existia antes de eu fazer parte dele. Eu fazia parte de uma outra igreja e trabalhava lá também. Mas naquele tempo já eu ouvia tantos vídeos, eu era ministrado, ainda que eu não falasse. E tantas pessoas hoje eu acredito que são assim também. E por isso eu oro e compartilho aos meus irmãos este pedido de oração. Que tenhamos uma conexão estável, que tenhamos soluções na internet, para que essa mensagem chegue. E da mesma forma que eu orava e eu compartilhei aqui meu testemunho aos irmãos, e o testemunho de Shal Hashalia, da mesma forma que eu orava e ainda oro. Orava por soluções, às vezes eu levantava da mesa, eu falava: eu não estou conseguindo terminar isso. Eu conseguia voltar para aquela mesa com soluções, ou elas começavam a brotar. Às vezes eu não consigo trabalhar nas edições, eu não consigo fazer aquilo que eu quero. Eu levanto, eu saio, vou orar. Quando eu volto, as coisas estão funcionando. Ou quando eu sento e eu começo, demora um tempinho, as soluções começam a brotar. Então, eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das boas novas do Mashiach Yeshua.
Eu creio que o Senhor tem feito. Não é o Shaul Shaliach que escreveu que as boas novas do Mashiach Yeshua é o poder do Eterno para a salvação de todo aquele que crê. Para a salvação de todo aquele que crê. Nós falamos sobre isso na terça-feira. A salvação, a graça do Senhor, ela só te alcança se você crer. Eu creio. Você pode crer junto comigo? Hã? Você pode me dar uma sementinha de mostarda? Tu aí? Pode acrescentar mais uma semente de mostarda? Mais um pouco de emuná? Para nós podermos ver a mudança nas nossas vidas. No nome de Yeshua, Mashiach. No nome de Yeshua.